Amém, Senhor. Amém. Vamos voltando, Salmo 44, né? A gente pulou semana passada, né? Salmo 44. Salmo 44. Uma leitura um pouco mais extensa, tá, queridos? Mas preciosa, muito preciosa. Nós vamos falar como enfrentar lutas, perseguições e adversidades. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados, arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações, os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e esquece o nosso sofrimento e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Senhor, meu Deus e Pai, dá-nos compreensão sobre a tua palavra, dá-nos compreensão sobre os teus planos e a tua vontade às nossas vidas nesta hora. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Lutas, perseguições, adversidades, de onde elas vêm? Qual é a origem do mal? Qual é a origem da dor? Por que pessoas boas sofrem? Por que cristãos sofrem? Por que passamos por vales? Por que atravessamos vales da sombra da morte? Sempre quando estamos no meio de um
uma tempestade, que a gente perde um pouco o sentido para onde a gente está indo, a primeira coisa que vai querer nos abalar é a nossa fé. É a nossa fé. Esse texto do Salmo 44 nos mostra que o salmista que o compôs, ele compôs já no período do primeiro exílio babilônico do povo de Israel. E eles vão para o exílio, segundo o que nós vemos lá em Isaías, é porque eles rejeitaram e viraram as costas para Deus. Então, um dos motivos do sofrimento sobre nossas vidas é o pecado, a desobediência contra Deus. Sofremos por causa disso. Isso é uma das origens. O pecado. Mas o pecado dos outros também, pastor? Também. A inimizade que Adão proporcionou a Deus, contra Deus, ela trouxe maldição para toda a criação, para todo o cosmos, para toda a vida humana. E esse desequilíbrio, por causa dessa desobediência, sofremos até hoje. Porque o homem desobedeceu. E as pessoas desobedeceram. E aqui, vamos nos lembrar que os reis desobedeceram a Deus. Os reis vilipendiaram a fé, esqueceram Deus e se afastaram de Deus. Por isso o povo sofreu e o povo foi para a Babilônia. E o povo ficou na Babilônia e eles lá foram escarnecidos. Então a gente vê que é um salmo de lamento, é um salmo de sofrimento, é um salmo porque eles perceberam, eles sabem que existe um Deus que abençoou o povo deles e trouxe uma bênção muito grande sobre a vida deles, mas que por causa do pecado eles se afastaram de Deus e por isso estão sofrendo lutas, perseguições e adversidades. Mas às vezes nós sofremos também, não é por causa de pecado. Existe o livro de Jó, que fala para nós que nós sofremos também por uma prova da nossa vida. Jó não sabia pelo que ele estava sofrendo. E Jó, capítulo 1, fala que ele era reto e justo perante os homens e perante Deus. Ele era reto e justo. Então não era só o pecado, não é só o pecado que produz sofrimento. Jó era reto e justo e passou tudo o que ele passou. Perdeu a família, sofrimento com enfermidades e tudo. E no final das contas, Jó descobre algo sobre o sofrimento. Que no meio do sofrimento, ele pôde conhecer Deus como ele não conhecia antes. Então, às vezes, sofremos para conhecer uma face nova de Deus, para ter uma experiência nova com o Senhor. E, às vezes, isso é muito difícil para nós, porque nós sempre queremos uma vida sem problemas, uma vida como os filmes de Hollywood, que viveram felizes para sempre. Só que essa vida não existe enquanto vivermos aqui. Essa vida sempre será como o Senhor Jesus Cristo nos advertiu. No mundo tereis o quê, irmãos? Aflições. Vamos falar juntos? No mundo tereis aflições. Sofremos então pelo pecado, sofremos também porque precisamos conhecer uma face nova do Senhor. Mas precisava ser pelo sofrimento, pastor? Eu quero que você observe uma coisa. Tudo que aconteceu no mundo veio por causa de um sofrimento. Se você olha hoje essa montoeira de carros, você tem que se lembrar que lá atrás, Henry Ford, ele errou mais de 100 vezes para construir o primeiro carro automotor. Dá para você perceber? Einstein errou mais de 100 vezes. Einstein foi rejeitado por várias universidades e depois ele se tornou aquilo que ele se tornou. Stephen Hawking, ele não estudava, não era bom aluno, ele estava sendo reprovado. Quando ele descobriu a sua enfermidade, começou a adoecer, aí ele começou a estudar,
e em um ano ele foi consagrado pós-doctor diante da tese que ele defendeu e que ele estudou. E se não fosse o sofrimento, ele não teria escrito isso. Quantas e quantas histórias nós conhecemos de pessoas que mudaram de vida depois de um sofrimento? O sofrimento, a luta, a perseguição, a adversidade da vida, ela é a maior escola para o ser humano. É uma escola que nós vemos na própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação veio porque Ele sofreu. Ele sofreu em nosso lugar. Ele sofreu, Ele lutou, Ele foi perseguido, enfrentou a adversidade, mas não recuou e não desistiu. Queridos irmãos, achar que nós vamos viver uma vida sem problemas e sem dificuldades é uma ilusão. Não existe isso na vida. Desde quando nascemos, nós nascemos como? Pulando, saltando de alegria ou nós nascemos chorando? Nascemos chorando. Porque para encontrar a vida, o fôlego, nós precisamos desse primeiro impulso. Então, todas as lutas, todas as adversidades, todos os problemas que passamos, podem nos ensinar grandes lições, grandes possibilidades para as nossas vidas. Então eu queria tirar 4 princípios para que a gente saiba enfrentar esses momentos que estamos atravessando de lutas, perseguições, de adversidades. Primeiro princípio, querido irmão, não alimente a sua incredulidade. Em outras palavras, não duvide. Não duvide do Senhor. Olha o que o salmista fala aqui no verso 4. És tu meu rei e meu Deus, és tu que decretas vitórias para Jacó. Verso 5. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilha os que nos odeiam. Querido irmão, no meio de dificuldades e de lutas, não alimente a sua incredulidade. Não alimente a sua falta de fé. Pelo contrário, olha para Deus, confia no Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Ele está olhando, poderia estar reclamando, poderia estar murmurando, poderia estar fazendo o quê? E a gente até poderia falar, não, a gente tem que entender que ele está passando por essa fase. Mas ele toma uma decisão. E é isso que eu e você precisamos entender. A decisão tem que ser nossa. A decisão a gente não pode colocar para o outro. Não, cada um vai ter uma forma de lidar com a dor, com o luto, com a dificuldade, com a adversidade. E como nós, como cristãos, como que nós vamos fazer? Cabe a nós lermos a palavra, voltarmos os nossos olhos para Deus e pedirmos para o Senhor, Senhor, fala conosco. Senhor, me ajuda nesse momento. É isso que o salmista está fazendo. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor concedeu a vitória ao teu povo, e eu confio em Ti, não confio na minha força. Amém, irmãos? Olha que oração maravilhosa. No meio de um salmo tão denso, tão difícil, ele faz uma oração maravilhosa, que muitos crentes precisam aprender, precisam entender, precisam desenvolver na sua vida. Eu confio em Deus. Vamos falar juntos? Eu confio em Deus. Vamos falar com fé agora? Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele age. Eu sei que Ele faz. Mesmo eu não vendo, eu confio nele. Eu vou alimentar a minha fé todos os dias. Eu não vou alimentar a minha incredulidade. Olha o que aconteceu com Adão e Eva.
que a serpente falou para Eva? Se você comer, você vai ser igual a Deus. Daí ela fala, alimenta o orgulho, a vaidade. Então eu vou comer. Daí ela chega e fala para Adão, Adão, o Senhor está mentindo para a gente. Está vendo como que é a falta, a incredulidade que vai fazendo? Ao invés de parar e olhar e falar assim, olha, Deus colocou a gente no jardim. A gente tem tudo do bom e do melhor. Não resolve alimentar a incredulidade, a falta de fé, a falta de confiança em Deus. Adão vai na onda de Eva. Então me dá aqui que eu vou comer também. Aí o covarde depois fala, foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher fala, não, foi a serpente. Dá para você entender? Na vida a gente sempre tem uma opção de alimentar ou a nossa fé ou a nossa incredulidade. Então alimente a sua fé em Deus. Amém, irmãos? Amém? A segunda lição, no meio das lutas, no meio das adversidades, queridos irmãos, tenha a sua alegria no Senhor. Deus precisa ser a sua alegria. Deus precisa ser a sua força. Olha o que diz o verso 8. Em Deus nos gloriamos o tempo todo. E louvaremos o teu nome para sempre. Oh, gente. Quantas pessoas que estão sofrendo, e sofrem porque a alegria não é Deus. Deus não vai te decepcionar, jamais. Ele sempre será contigo. Agora, nós que tiramos os olhos de Deus, nós que deixamos de ter Deus como a nossa alegria. Se você acorda todos os dias, é a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor que está permitindo você ter uma vida. Então se alegre no Senhor. Se encha da alegria do Senhor. Se glorie nele o tempo todo. Quem é a nossa alegria é o Senhor. Quem vai nos dar a paz que excede todo entendimento? O Senhor. É Ele. Mas aí a gente coloca, tem gente que coloca no trabalho, é a história que sempre se repete na igreja. Chega o jovem e fala, ô pastor, ora, preciso passar no vestibular, e quando eu passar no vestibular, pastor, aí eu vou servir mais a Deus. A gente ora, passa no vestibular. Daí começa, pastor, é difícil, sabe como é que é a faculdade, é difícil, não dá para a gente servir e tal, muito trabalho, muitos estudos, muitas atividades e tal. Aí passa um tempo, pastor, ora para que eu possa casar, e a gente ora para encontrar uma moça, um rapaz, aí a pessoa vem e tal, e a gente casa, e a pessoa fala assim, pastor, agora nós vamos servir a Deus, e de repente a pessoa some. Aí, agora nós queremos ter um filho, pastor, ora para Deus dar um filho para a gente, aí a gente vai ser feliz mesmo, a gente vai ser pleno, e Deus dá o filho. Aí, some de novo da igreja, some de novo do Senhor, vira as costas para Deus. Queridos, não é o trabalho, não é a esposa ou o marido, não são os filhos, não é a quantidade de dinheiro que você tem no banco, nem o pouco dinheiro que você não tem no banco. Não são essas coisas que têm a nossa alegria. A nossa alegria precisa ser o Senhor o tempo todo. Amém, irmãos? Coloca a mão no teu peito e diz assim, a minha alegria será o Senhor o tempo todo. Eu louvarei para sempre. Queridos, tenha a sua alegria em Deus.
Tenha a sua alegria em Deus. Alguns anos atrás, frequentava aqui na nossa igreja uma irmã, e o marido dela passou mal, ficou hospitalizado, passou muita dificuldade, ele veio a falecer. No dia do velório, nós chegamos lá, eu o visitei na UTI várias vezes, estivemos lá, oramos, ele entregou a vida para Jesus. E quando eu cheguei lá, eu olhei para a irmã e eu perguntei como a irmã está. Ela virou e falou assim: resignada diante do meu Deus. E aquilo marcou a minha vida. Produziu uma marca muito profunda, que eu me lembro disso hoje. Essa história tem mais de 10 anos. Resignada diante do meu Senhor. Porque ela entendeu que a alegria dela é o Senhor. Amém, irmãos? A nossa alegria é Deus. Somente o Senhor. Nós nascemos para conhecer a Deus. Nós nascemos para conhecer a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nascemos para ter uma experiência com Deus por meio do Santo Espírito dele em nós. E nós vivemos para conhecer a Deus, porque um dia nós estaremos na santa presença dele por toda a eternidade, adorando a ele, porque ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Tudo aquilo que eu tiro, Deus, tudo aquilo que eu tento substituir Deus, vai produzir sofrimento. Por isso, tenha a sua alegria em Deus. Essa próxima lição é bem interessante, queridos. Confesso aos irmãos que eu estou nesse caminho de aprender essa lição. Seja fiel a Deus pelo que Ele é. Seja fiel a Deus pelo que Ele é. Não pelas coisas que Ele faz, mas pelo que Ele é. Vê o verso 17 e 18 comigo. Tudo isso aconteceu conosco sem que nos tivéssemos esquecido de Ti, nem tivéssemos traído a Tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da Tua vereda. Amém? Querido, primeira lição, primeiro princípio, não alimente a sua incredulidade. Segundo princípio, tenha Deus como a sua alegria. Terceiro princípio, seja fiel a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é o único Deus. Ele é o único Senhor de todas as coisas e de todo o universo. Nós estamos vivendo uma época e que está num processo de aceleração cada vez maior. Que as pessoas estão deixando de negar a Bíblia. Todo dia levanta alguém querendo falar que a Bíblia tem que ser reescrita, que a Bíblia não pode ser proclamada. Agora nós temos um ministro da Justiça falando que não pode nem orar. Então está tudo indo contra o Evangelho. Eu ouvi um estudioso falando que daqui a 7 anos a Bíblia não será mais proclamada, não será mais lida. Eu já vi que eles já estão reescrevendo a Bíblia, já houve uma tentativa disso para uma Bíblia que pudesse ser uma Bíblia inclusiva, isso aconteceu por volta do ano de 2012, mais ou menos, lançaram essa Bíblia, que chama Bíblia Freestyle, está aí, sendo vendida. É uma Bíblia inclusiva, não sei o que isso quer dizer, porque a palavra de Deus, ela é realmente inclusiva. Não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, agora há
A Bíblia é Bíblia para aqueles que são servos fiéis de Deus. Servos fiéis de Deus. Os que são servos fiéis de Deus, a igreja é aberta a todos, mas a igreja, a palavra de Deus, transforma, liberta, cura, nos livra de todo o mal. E a grande realidade desse mundo é essa. Deus é fiel. Deus é poderoso. Se Ele quisesse, já teríamos sido consumidos. Quando passou o Halley, não sei quantos aqui se lembram, o Halley poderia ter batido aqui e ter acabado com esse país, com esse mundo. Mas não foi. Não aconteceu. As pessoas me perguntam, pastor, o senhor acredita em extraterrestre? Não. Eu acredito no que está na Bíblia. Acredito no que está na Bíblia. E já tem muita coisa para se preocupar com o que está na Bíblia. Então, quero buscar conhecer cada dia mais essa palavra. Porque é isso que o salmista está dizendo aqui para nós. Entenda, o caminho da vereda está na palavra de Deus, está no Senhor. Busque Ele. Não busque as coisas que Ele pode te dar. Querido irmão e querida irmã, aprenda um segredo espiritual para a sua vida. Você não precisa correr atrás de nenhuma bênção para a sua vida. Amém, irmãos? Você não precisa. Eu vou fazer uma campanha para estar orando para receber uma bênção. Não, você não precisa disso. Efésios 1:3 diz isso para você, é categórico: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais no céu e na terra. Amém, irmão? Então a gente não se relaciona com Deus porque a gente quer uma bênção, a gente está precisando de algo do Senhor. Não, Ele já nos abençoou, toda a provisão está nele, está em Deus. O nosso problema é que a gente não é fiel pelo que Ele ensina, pelo que Ele nos mostra todos os dias. O que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel foi sofrer porque deixou de confiar em Deus. Deixou de descansar no Senhor, confiar na vida que Ele tinha para eles. Mas aqui o salmista está dizendo, eu aprendi que só há a tua vereda. Só a vereda do Senhor, irmãos. Não há outro caminho. Só há um caminho, Jesus Cristo. Amém? O caminho é de graça, o caminho é gracioso, o caminho é o Filho, o caminho é com Ele, e Ele quer estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E para, de fato, a gente encerrar essa reflexão nesta noite, a gente vai vendo que a partir do verso 22, do verso 21 até o verso 26, a gente vê, você pode cair no engodo de achar, o salmista está desesperado aí, pastor, agora está pedindo para Deus agir, Deus agir, Deus agir, Deus agir, Deus agir. Não. A chave de interpretação é o versículo 22. Ele diz assim, contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. O segredo que ele está dizendo para mim e para você é que por mais que seja difícil, por mais que seja perigoso, por mais que seja complicado, a vida é uma dádiva. Amém? A vida é uma dádiva. A vida é um presente de Deus. Então não fica preocupado. Jesus disse isso. Ele disse isso. Então, não se preocupem com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Busque hoje, então, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. A vida é um presente. Fala comigo. A minha vida, fala comigo. A minha vida é um presente de Deus. É um presente de Deus. Oh, queridos, é isso que vai nos dar força todos os dias. É isso que o salmista está dizendo aqui.
todos os dias a gente é entregue como ovelha para o matadouro, mas eu continuo te amando. Olha o final, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Querido irmão e querida irmã, conhecer a Deus, experimentar o Senhor, é algo precioso e maravilhoso para nossas vidas. Tem crentes que não conseguem descansar no Senhor. Tem crentes que não conseguem experimentar dessa paz de Deus. Como que você vai continuar vivendo a sua vida assim? Sendo que você aqui tem a palavra de vida, de vitória, de salvação e de cura para a sua vida. Não importa o vale que vamos ter que atravessar, por amor a Deus, Ele sempre estará conosco. Ele sempre nos dará força. A graça dEle nunca nos faltará. O amor dEle sempre nos cercará. E Ele sempre nos ajudará, seja qual for a circunstância e a dificuldade que nós venhamos a enfrentar. Agora, o que nós de fato não podemos é alimentar a nossa incredulidade, não podemos tirar a nossa alegria de Deus, devemos ser fiéis a Ele pelo que Ele é, e sempre precisamos agradecer a Deus, porque a vida é um presente, é uma dádiva, é maravilhoso. Eu olho para vocês aqui nessa noite e eu fico pensando, que presente, que dádiva, poder conhecer os irmãos, cada um com uma história, cada um de um lugar, mas que Deus nos presenteia. A vida é um presente de Deus, é uma dádiva do Senhor. Eu não sei qual a sua dificuldade, qual a sua luta, qual a sua aflição, mas eu quero hoje te falar em nome de Jesus. Alimenta a sua fé no Senhor hoje. Não fica mais alimentando a sua incredulidade. Não fique mergulhando, tentando entender o porquê das coisas, mas olhe para o Senhor. Que Ele seja a tua alegria enquanto você viver. Porque Ele sempre será a tua força. Ele sempre estará contigo todos os dias. Vamos orar? Feche os teus olhos. Quero orar por você nesse momento. Pai, eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra não esconde nada de nós. A tua palavra não cria ilusões. A tua palavra não nos decepciona, mas a tua palavra nos esclarece o bem viver, nos esclarece que o Senhor é quem é a nossa alegria, nos esclarece que devemos sempre te adorar e te servir pelo que tu és e sempre serás. Nos esclarece que o Senhor nos fez para um propósito e que esta vida é uma dádiva, é um presente do Senhor. Por isso eu te louvo, Senhor. Por isso eu te agradeço pela tua palavra. E rogo que o teu Santo Espírito nos ajude sempre a andar na tua vereda, andar na tua palavra, e jamais nos desviarmos, nem para a esquerda, nem para a direita, e jamais nos entregarmos às lutas, às dificuldades, mas que sempre busquemos no Senhor a nossa força para viver dia após dia na tua santa presença. Toma nesta hora, ó Pai, o coração de cada irmão, a luta, a aflição, e eu peço, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha derramar a tua paz, a tua graça e principalmente uma porção dobrada de fé sobre a vida de cada um de nós nesta noite. Nós rogamos a Ti, porque sabemos que o Senhor é poderoso e confiamos no Senhor.
assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.